Jon Kent, o filho do Clark com a Lois, é um personagem que já teve muito potencial a ser explorado, mas infelizmente, com tantas decisões pra lá de questionáveis, todo esse potencial nunca foi e possivelmente nunca irá ser explorado. E nesse vídeo eu vou te explicar o porquê. Suave, aqui quem fala é o Vinícius e sejam todos muito bem-vindos ao Space Fiction. E bom, recentemente eu decidi reler a minissérie dos Super Filhos de 2018 e conforme eu ia lendo, eu fui percebendo o quanto que a DC deformou a imagem do Jon Kent depois de envelhecer ele lá na run do Superman escrita pelo Bendis. E por causa disso, eu decidi fazer um vídeo citando os principais pontos que levaram o Jon Kent a atualmente não ter nenhum pingo da popularidade que ele já teve e apreço dos fãs. E isso vai muito além da ideia de colocar ele como bissexual, então calma lá, militante. Vê o vídeo primeiro e depois comenta, beleza? Então assim, nós vamos por partes, porque a melhor forma de explicar o que nós perdemos é mostrando o antes e o depois. Mas antes de começar, se inscreve no canal e ativa o sininho se você quiser se manter informado sobre histórias em quadrinhos, animes, coisas do tipo, porque aqui você tá no lugar certo. Eu normalmente falo sobre nível de poder ou narro alguns arcos das HQs, mas vez ou outra eu dou minha opinião sobre alguns assuntos relacionados. E você que me aguarde, tá? Crossover entre DC e a Marvel dos anos 90. Sua hora vai chegar. Mas bom, vamos lá. Originalmente, o Jon apareceu como uma criança, o filho do Superman que, enquanto enfrentava as flutuações de poderes despertando aos poucos, ainda aprendia a ser um herói. E o espelho dele era justamente o maior herói, não só da Terra, como do universo inteiro, porque até nações alienígenas param guerra só pra ouvir o que o Superman quer dizer. Mas guardem essa parte que eu vou falar aqui, beleza? O Superman não age diretamente tomando partido de algum lado. Em conflitos complexos, ele é neutro, certo? Ok. Junto disso, o Jon tinha um outro grande fator no que construía o núcleo dele durante a era de ouro do personagem, por assim dizer, que era a amizade dele com o Damian Wayne, formando a dupla dos Super Filhos e tal. A ideia era até que simples, era um Batman e um Superman crianças interagindo. Só que não era só isso, o jeito bondoso do Jon era diferente do Clark, assim como a personalidade do Damian é diferente da do Batman. Mas a vibe das histórias era essa mesma. Ela sempre rendia algumas interações bem interessantes, tipo o Damian de birra usando os vilões para poder bater um pouco no Jon, já que sozinho ele não tem o que fazer, e ainda assim o Jon mantinha a mesma inocência que o pai dele tinha no começo de carreira. E para quem viveu a época de Smallville, vai saber mais ou menos do que eu tô falando. O Jon Kent, quando era criança, passava realmente a vibe do Superboy dessa série, algo que eu nunca senti no Connor, por exemplo. O Connor era um adolescente enquanto o Jon realmente era um garoto, ele era mais uma criança mesmo. Mas aí nós recebemos um balde de água fria que, pra mim, foi um negócio que começou a desgringolar muito as coisas. Quando o Bendis assumiu a run do Superman, ele levou o Jon para uma viagem com o vô dele, o Jor-El. E no meio da viagem, algumas coisas acontecem, mas eu não vou entrar nesse tópico porque não é relevante pro assunto do vídeo, porque o que é importante é que o Jon cai em um buraco negro e ele vai parar na Terra 3, o mundo do Sindicato do Crime, onde os heróis são vilões e os vilões são heróis. O Jon é capturado pelo Ultraman e ele passa mais ou menos uns 5 anos dentro desse universo, sendo basicamente torturado por uma imagem distorcida do pai dele. Um homem quebrado e até meio patético, na verdade, e que o próprio Jon sabe que é uma antítese de tudo que o Superman representa. E aí ele volta pra Terra Zero depois. E aí nós temos o Jon Kent mais velho do que o Damian, que já mata parcialmente a dinâmica dos dois como super filhos, e também mata todo o desenvolvimento que o personagem poderia ter. Porque se tem uma coisa que o núcleo do Superman tem, e é melhor do que a maioria dos outros heróis dos quadrinhos, é que a vida dos personagens evolui. Eles não ficam estagnados na mesma situação para sempre. Ou seja, se o processo fosse natural, os leitores poderiam acompanhar o desenvolvimento do Jon desde a infância até a adolescência dele, podendo notar cada mudança que ele tem com o tempo. Mas o que a DC entregou foi um time skip safado e completamente aleatório. Tudo porque eles queriam substituir o Clark pelo Jon o mais rápido possível. Mas a gente já fala sobre isso. Porque uma coisa que eu tenho que admitir é que mesmo com essa cagada, eles ainda tiveram algumas coisas bem interessantes para fazer com o Jon depois disso, como toda a interação dele com a Legião dos Super-Heróis, só que a DC teve a pachorra de meter que o Jon era o Superman definitivo, alguém que superou o fodendo maior símbolo de heroísmo dos quadrinhos. Sim, um personagem que não tinha nem 10 anos de criação seria maior do que o que tem mais de 80, né? Faz sentido DC. Não é desrespeitar o seu maior herói para tentar forçar uma passada de bastão, não, imagina. E óbvio, esse foi o primeiro indício, mas o segundo maior foi o que causou um dos melhores arcos do Superman nos últimos anos. Mas, mais ou menos na mesma época da polêmica do Jon ser bissexual estourar, a DC lançou esse arco daqui, o Mundo Bélico. Um arco muito bom do Superman, mas com um backstory no mínimo tenso. Originalmente, esse arco nem iria existir, a DC ia simplesmente tirar o Clark de cena para emplacar o Jon como o Superman definitivo. Como, eu não sei, mas eu lembro que na época tinha uns boatos de que ou ele ia se transformar
um cara super autoritário do nada, ou eles só iriam dar um sumiço aleatório nele, e quando ele voltasse, o Jon já estaria substituindo o Clark. Porque isso aqui é uma coisa meio óbvia. É impossível a DC manter o Superman completamente afastado por muito tempo. Isso é fato. E essa segunda opção, de que ele seria substituído por um tempo, meio que aconteceu, mas de uma forma diferente. Porque o arco do Mundo da Guerra foi meio que uma forma que o Grant Morrison achou para não mancharem a imagem do Clark, numa tentativa patética da DC de substituir ele. E disso daí nasceu Superman e a Autoridade e depois o arco do Mundo Bélico, que fez meio que uma pseudo passagem de manto, mas era provisória até o Clark encacetar o Mongul de porrada, já que a Liga não podia ajudar. E esse é um dos pontos que mais me pega, mano. Na ausência do Super, o Jon montou uma nova liga e mostrou muito potencial. Até no arco da Crise Sombria, que no geral foi bem sofrível pra quem tava lendo aquela coisa, uma das melhores cenas foi o Jon segurando o exército do Pária sozinho, porque ele sabia que sem o pai dele na Terra, alguém tinha que agir como Superman, e teria que ser a última linha de defesa. E assim, até os painéis dessa cena são bonitos e eles passam a sensação de que é o Superman mesmo. Mas o problema é que, a esse ponto, muita gente já não gostava mais do Jon ou perderam apego pelo personagem por causa de decisões estúpidas que tinham montado na construção do personagem. Tipo, a DC construiu toda uma passagem de manto temporária pro Jon, e edições depois eles cagam em cima de algumas questões básicas das HQs que moldam o Superman. E todas essas com uma intenção bem clara. E é nesse ponto que eu vou pedir pra você desligar as emoções e analisar comigo de uma forma fria tudo o que eu for dizer agora. Então, o que eu disse no começo do vídeo sobre se você for um militante se acalmar e assistir o bagulho na moralzinha, é pra esse momento aqui. O principal erro que eles fizeram ao construir o Jon Kent é simples: ideologia política. Mas não algo como o personagem ter uma ideologia e isso ser trabalhado dentro das histórias. Isso não é um problema, até porque o meu top 3 de heróis da DC é o Arqueiro Verde, e o Oliver é abertamente de esquerda. Mas vê se todo mundo odeia ele por causa disso. Não. O problema da DC nessa ideia foram, na verdade, dois problemas na abordagem desse assunto. O primeiro, e mais conceitual, foi realmente tentar vender em cima de polêmica, com a história do Jon ser bissexual, mas, em parte, o que mais afetou isso não foi nem a história, foi a divulgação de notícias sobre ela. Tanto que depois do boom dessa polêmica, ninguém nunca mais deu a mínima pro Jon. Mas a parte mais grave disso foi uma coisa simples e até bizarra. Pro Jon ser uma figura usada como política, ele precisou quebrar uma das regras mais básicas do que significa ser o Superman. Ele assumiu um lado e agiu diretamente em prol dele. E como eu disse antes nesse vídeo, o Superman não age diretamente tomando partido de algum lado. Em conflitos complexos, ele é neutro. Mas o que a DC fez? Ela pegou o Jon, uma das figuras mais poderosas do planeta Terra, e botou ele numa manifestação para proteger refugiados. E se você acha que isso foi abordado minimamente bem, você se engana. Só que esse não é o problema, e sim o combo de decisões que formou essa polêmica. Os caras botaram polícia truculenta querendo bater em manifestantes que defendiam um grupo de refugiados só porque sim, e ainda quebraram a neutralidade do Superman na mesma HQ. Porque nesse ponto, o Jon já não estava mais só na sombra do pai dele, ele já estava com o manto na visão de algumas pessoas na Terra. E ainda assim, ele tomou parte na manifestação indo contra a neutralidade que o Superman tem que ter. Porque se você tem um ser mais poderoso do planeta falando que uma coisa é o correto, quem que vai questionar ele? A ideia é basicamente a mesma. Quando um ser ultra poderoso define que algo é certo e algo é errado, você não tem mais um livre-arbítrio. Isso inclusive é um negócio que não faz sentido, porque no caso do Jon, ficou de boa, mas quando qualquer versão alternativa do Superman faz isso, os caras abordam como vilão. Enfim, né? E pra piorar, antes disso, o Tom Taylor, que é o escritor dessa fase do Jon, ainda teve a audácia de botar o Jon criticando a forma como o Superman age a partir só do exemplo e não se envolvendo diretamente em questões complexas. E pior, porque mais ou menos nessa mesma época que essa crítica burra foi feita, nós tivemos o arco do Mundo Bélico, onde o Superman sem poderes mudou a mente de um monte de alienígena na base do exemplo, se tornando um exemplo para todo mundo seguir, só sendo ele mesmo. Então assim, vocês entendem que essa crítica é tão burra que na mesma época em que ela ocorreu, o Superman se mostrou certo? Mas voltando para o tópico principal, só nessa HQ, que no caso foi na segunda edição do Superman Filho de Kal-El, os caras meteram 3 assuntos extremamente polêmicos em sequência, e todos eles abordados com a profundidade de um fio de cabelo. O resultado, obviamente, não podia ser outro. As primeiras edições cresceram com polêmica, mas depois da 4ª edição, foi o boom, o personagem simplesmente morreu em popularidade. Hoje em dia você raramente vai ouvir alguém falando do Jon, e esses são os motivos. E para ficar mais fácil, eu vou citar todos eles para vocês. O primeiro, puxar um time skip safado que altera a dinâmica dele com todos os personagens próximos a ele. O segundo, colocar ele para questionar os ideais do fodendo maior super-herói dos quadrinhos, de uma forma extremamente rasa, inclusive. Terceiro, aumentar a popularidade usando de base assuntos polêmicos, mas abordá-los de forma rasa e depois abandonar o personagem quando percebe que não deu certo.
tudo isso em sequência em um curto espaço de tempo. O resultado disso é o potencial do Jon Kent ter sido desperdiçado e hoje em dia é raro ele aparecer em alguma HQ. E eu só quero que a DC não cometa o mesmo erro com Otto e Osuha, que são os filhos adotivos do Clark e da Lois, porque os dois têm mais ou menos o mesmo potencial de crescer se eles forem trabalhados como tal. E por favor, DC, não me venha com mais um time skip safado, deixe os moleques crescer naturalmente. Porque o núcleo do Superman é um dos únicos núcleos de heróis onde eles evoluem naturalmente, eles não ficam presos no status quo característico dos quadrinhos, como você pega, por exemplo, o Homem-Aranha, fica num looping eterno na vida dele. Até a Lana Lang já evoluiu para muito além de com a namoradinha da adolescência do Clark. Mas enfim, tudo que eu falei aqui é minha opinião, e vocês estão livres para discordar e comentar aí o porquê e tal. Aí nós trocamos uma ideia, beleza? Eu tentei ser o mais direto e neutro possível na análise, porque como eu disse, a orientação política de um personagem como o Arqueiro Verde não me impede de ter o óleo como um dos meus top 3 da DC, então a mesma coisa se aplica pro Jon. Eu tô falando única e exclusivamente da narrativa, até porque no caso do Jon, ainda tem a questão de que os caras tiraram os poderes do Clark pro Jon poder assumir como Superman. Mas eu já falei demais, por hoje é só. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo aqui no canal, deem aquela força com like, compartilhando ou hypando esse vídeo, porque eu já tenho alguns outros assuntos para dar minha opinião no futuro, como os crossovers entre Marvel e DC, e nesse caso dá até para falar de umas curiosidades que nem todos sabem. Então se esse vídeo aqui for bem, vocês me aguardem. Enfim, eu espero que todos vocês fiquem bem, e até a próxima. Falou!